Salve nação brasileira! Estamos iniciando hoje o primeiro Politizando Entrevista. E hoje eu recebo aqui neste primeiro programa de estreia ela que é consideradamente loira do Araguaia. Por poucos dias foi conhecida como a rainha da Suiamiçu. E também ela é aí conhecida em Confresa como a Tupetuda. Recebo aqui a jornalista Camila Nalevai. E para começar, quero falar sobre a desintrusão da Suiamiçu. Camila, como que foi fazer essa cobertura aqui da desintrusão da Suiamiçu na região do Araguaia? Primeiro, Leandro, queria agradecer aí esse convite, né? E não sei se tudo isso que você falou de mim são elogios ou são críticas, né? Mas cada um tem a sua versão para cada fato. Agora, falar da Suiamiçu, você falou que eu fui considerada a rainha da Suiamiçu, e eu brinco muito, porque realmente muita gente começou a me tratar brincando, né, que eu era a musa da Suiamiçu, a rainha da Suiamiçu, não pela beleza, mas eu acredito que talvez pela forma como eu tratei desse assunto, não só como jornalista, mas como ser humano principalmente, eu acredito, e como moradora do Mato Grosso e da região do Araguaia. E aí eu brincava muito, falei, olha, pobre é uma tristeza, né? Quando assume um posto de rainha, já perde logo o reinado, né? Que a Suiamiçu, infelizmente, não que eu acredite que acabou, né? Eu acho que não acabou, mas se desfez, né? Um sonho que, infelizmente, aí foi por água abaixo. Você perguntou como eu vi ou como aconteceu a desintrusão? Como que foi para você participar dessa desintrusão? Foi difícil fazer uma cobertura como essa, principalmente no interior, onde o sentimento está mais à flor da pele? Olha, no primeiro momento, eu tratei do assunto, eu confesso que eu entendia muito pouco sobre essa questão da Suiamiçu. Embora a gente esteja aqui no Araguaia há 5 anos, eu nunca dei muita importância para aquele assunto. Eu já tinha ido lá no Poço da Mata algumas vezes, participei de algumas reuniões, alguns encontros, mas eu nunca me importei, ou talvez nunca tivesse dado o valor que o caso merecia. Nunca tinha me chamado a atenção. Às vezes até como uma forma da mídia colocar o assunto, eu nunca me atentei ao fato de que aquilo pudesse acontecer como aconteceu. Então eu não via o caso da Suiamiçu, aquele caso de desocupação ali, como uma situação muito grave. Porque eu acho realmente, primeiro porque eu acho que eu não acreditava que aquilo fosse acontecer. E talvez, como eu disse, a mídia, as próprias pessoas que cuidaram ali da Suiamiçu, talvez não retrataram realmente como deveria aquele caso, né? Mas quando eu me atentei para o fato, quando algumas pessoas começaram a conversar comigo, e aí eu comecei a me antenar mais com essas questões de demarcações indígenas, e eu repetia lá no Jornal Agência de Notícia, e repito aqui de novo, não é um fato isolado lá da Suiamiçu, do Poço da Mata, aquilo começou a mexer comigo. E depois que eu fiz muitos amigos nesse tempo que eu tive lá, e alguns deles me procuraram aqui em Confresa, né? Teve o primeiro encontro na Câmara municipal aqui de Confresa, inclusive o Edson lá da Estilos Móveis de Alto Boa Vista foi uma pessoa que me procurou para mim poder colaborar, né, e poder divulgar o que estava acontecendo e tal. E aí nós fomos nessa primeira reunião que teve lá no posto, ali na Câmara aqui em Confresa, que era justamente para convocar a região para o grande movimento que ia acontecer no dia 22 de novembro, no Poço da Mata, onde veio aí diversas autoridades para mostrar o fato para aquelas autoridades a tentativa de reverter essa decisão judicial de desocupar ali o Poço da Mata. Não, quando a gente fala o Poço da Mata, é porque o Poço da Mata faz parte dessa área da Suiamiçu. Desculpa porque eu acho que eu falo assim muito, o assunto é importante, e aí a gente acaba se prendendo. Mas você acha que faltou aí a presença de autoridades, Camila, para resolver essa situação? Antes de eu falar, deixa eu só terminar assim rapidamente o que eu comecei. Aí, Leandro, quando a gente participou dessa reunião, eu percebi naqueles produtores, naquelas pessoas, o desespero. Primeiro, porque eles não tinham o apoio da imprensa. E aqui eu quero até fazer uma crítica à mídia. Porque a mídia, na verdade, mostra aquilo que interessa a ela. E as pessoas, às vezes, têm o pré-julgamento de um fato.
E o jornalista, ele quer ser muito crítico às situações. E ele quer ser, principalmente, não humano. Porque parece que jornalismo ou jornalista, ele não pode ter emoção, ele não pode achar que está certo ou errado. Tem que ser imparcial. Isso eu acho que já caiu por terra há muito tempo, porque eu, sinceramente, nunca acreditei muito em imparcialidade. Porque eu acho que desde que você nasce, você tem sua opinião formada por alguma coisa. E, enfim... Camila Nalevayk, então, tem um lado. Eu acho que todo mundo tem um lado, né? E outros têm até 2 lados, outros 3, né? Então, eu não acho que é uma situação que a pessoa tem que... E também acho que a pessoa pode mudar de opinião. Eu amanhã posso estar aqui sentado com você, falando, ó, Leandro, aquela entrevista que eu te dei, naquela época eu pensava dessa forma, hoje eu penso de outra, né? Mas aí nessa reunião que eu participei com os produtores, eles me pediram ajuda, eu dei algumas sugestões da minha visão que eu tinha, porque infelizmente o que a gente sente é que a mídia, ela gosta de vender desgraça. Quando você fala de coisa boa, se você colocasse hoje um site, vamos colocar um site de motivação, você vai ser feliz todos os dias. E você coloca lá um site de desgraça. Veja aqui as mortes mais terríveis do Brasil. É inevitável que esse segundo vai ter mais acesso, vai ter mais visibilidade. Porque as pessoas, elas estão preparadas para isso. As pessoas, infelizmente, elas não estão preparadas para serem tratadas bem. Embora elas achem que esteja, mas é muito o inverso. Que as pessoas têm a tendência de estar mais propício a assistir, a ver as notícias que são ruins? Elas estão mais acostumadas a isso. Se você colocar uma manchete de jornal, morreu não sei quem, trágico, entendeu? Automaticamente as pessoas vão se interessar mais. Não que essa seja a minha linha, porque eu não sou muito mais do lado do positivismo do que esse lado de tragédia. Mas nessa reunião, eu coloquei justamente isso, que não adiantava ficar tratando o caso superficialmente, e que a gente deveria mostrar o que estava realmente para acontecer. Porque naquele momento, Leandro, as pessoas da Suemisul, elas estavam realmente dispostas a morrer por aquela terra. Então, a partir daí, a gente criou um abaixo-assinado, eu encabecei, assinei esse abaixo-assinado, pedindo clemência à presidenta Dilma, para não haver essa desintrusão, até porque ainda cabe, esse processo ainda está no STF, eu acho aquilo uma grande atrocidade cometida, uma injustiça grande, mas enfim. E aí, a partir do momento que a gente foi para o Poço da Mata, eu acompanhei, dia 22 eu tive lá nessa grande reunião, a gente ficou empolgado com tudo que a gente viu, a esperança, né, na classe política mais uma vez se renovou, embora a gente tenha tido tantos motivos para acreditar cada vez menos, e depois de viver lá com aquele povo. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é lógico que aquela situação que eu vivi ali não foi fácil para mim. Até hoje eu penso naquilo e eu vivi aquilo como um ser humano deve viver. E como um profissional também deve viver, porque eu acho que eu não fiquei presa ao que dizem professores de universidade que talvez se prepararam para aquilo sem nunca mesmo ter ido a campo, né? E eu acho que eu vivi aquilo da forma mais intensa que eu pude viver, e esse acho que foi o maior reconhecimento que eu tive, essas brincadeiras que as pessoas fazem, a musa da Suemisul, a rainha da Suiá, e o tratamento que eu tive das pessoas que me acolheram, dos amigos que eu fiz, eu acho que ficou muita coisa da Suemisul. E vale lembrar também que eu não sou contra índio, tá? O que eu estou falando aqui, eu defendi uma situação, mas não é uma questão contra o índio, mas sim contra o sistema que foi criado. É um sistema que, na real, você acredita que está sendo atrapalhando tanto o branco quanto os indígenas, que também, naquele momento, não queria a desintrusão. Eles estavam do lado dos desabrigados da Suemisul. Parte dos índios, né? Porque o cacique Damião, ele sempre se manteve na postura dele de querer dizer que aquilo ali era reserva indígena e essa situação. Mas eu acredito, Leandro, para falar a verdade bem franca, honesta, sincera para você, eu acredito que assim como os índios, nós brancos somos meros fantoches na mão das pessoas que a gente nem sabe quem são essas pessoas. Por algum interesse, elas usam você, usam eu, assim como usam os índios também para atingir os seus objetivos.
Até aqui, o jornalismo para você trouxe mais de sabores ou coisas boas? É uma pergunta que eu nunca tinha pensado. Trouxe muitas coisas ruins, porque trouxe muita realidade. Nem toda realidade é boa, porque a gente vive, eu acho que um pouco de sonhos. E quando esses sonhos, quando a cortina se abre e você vê realmente os fatos como eles são, isso talvez choca um pouco. Mas eu acho que trouxe coisas boas, porque primeiro que eu acho que o jornalismo na minha vida é um dom. E o dom, você sabe, é de graça. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado esse dom. Até pela forma como eu atuo, eu acredito que seja um dom, porque você sabe, eu trabalho com televisão, né? Inclusive, eu comecei a minha vida na televisão, minha vida profissional. Depois eu trabalhei no rádio, jornal impresso, e aí site de notícia, que aí a experiência em site de notícia foi já o Agência da Notícia. Mas eu, graças a Deus, aonde me colocar para dançar, eu danço. Talvez não danço bem todas as músicas, mas danço. Eu acho que a maior graça que tem o jornalismo para mim é de poder dividir, por exemplo, o caso da Suiamiçu. Se eu não estivesse lá naquele momento para registrar tudo como foi, e não estou querendo aqui dizer eu, pessoa, Camila, não, porque nós fizemos um trabalho em equipe, o grupo Agência da Notícia, né? Todo mundo se envolveu muito naquela causa, mas porque eu fiquei realmente lá, talvez me choquei mais com algumas situações que eu vivi lá, mas se nós não estivéssemos lá, aquelas pessoas que estavam ali, talvez elas não teriam tido voz. Aí algumas pessoas falaram para mim, no caso específico da Suiamiçu, Camila, o nosso trabalho foi em vão. Não, o nosso trabalho não foi em vão, porque nós pudemos mostrar o que estava acontecendo. Então, eu acho que o jornalismo, ele te traz, ele faz você ir do céu ao inferno ao mesmo tempo. Você acha que consegue colher muitos frutos bons, mas também alguns frutos que não são tão bons assim? Leandro, quando você agrada um, automaticamente está desagradando o outro. Se eu falar para você, olha, Leandro, você é o melhor jornalista de Confresa, algumas outras pessoas vão se sentir ofendidas. Certo. Porque você tem pessoas que gostam de você e você tem pessoas que não gostam de você. Você tem pessoas que concordam com você e você tem pessoas que não concordam com você. Então, é muito complicada essa questão. Queria que você falasse sobre os direitos humanos, já que foi um dos vídeos que você colocou aí na internet, foi um dos mais acessados. E o que é mesmo direitos humanos? É isso que eu queria saber de você. O que é direitos humanos para você? Não só citando o caso da Suiamiçu, mas citando tantos outros casos que acontecem no dia a dia. Temos aí o próprio exemplo das mulheres que muitas das vezes são violentadas. O que é o direito humano para você? O que seria uma pessoa ter um direito humano hoje no Brasil? Eu acho que não é só o direito humano, não. Eu acho que as leis no Brasil, elas foram criadas para não serem respeitadas. O produtor lá do Alto Boa Vista, me falando sobre a produção dele, ele estava criticando o sistema e disse assim, eles vendem dificuldade para depois vender facilidade. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. O que me traz muita indignação, Leandro, é ver as pessoas, por exemplo, aquela cerimônia de entrega de um prêmio de direitos humanos lá em Brasília, e aí eu vejo lá as pessoas muito bem vestidas, um troféu muito bem elaborado, que eu imagino que deve ter custado algum dinheiro e não deve ter sido pouco. Eu vejo pessoas parabenizando algumas atitudes, outras gritando em prol de outras atitudes. E aí eu fico vendo, por exemplo, dentro desse caso específico, um senhor de mais de 75 anos, abrigado num ginásio de esportes, com uma ovelha que ele tinha como animal de estimação, deitado em uma cama, sofrendo de problemas, inclusive, de saúde. Que amparo esse senhor, cidadão brasileiro, teve pelo tal direitos humanos, né? Se você tem um problema aqui, por exemplo, de ofensa, sei lá, de alguma coisa que você acredita que o seu direito como ser humano está sendo aferido, violado. Onde é que você vai procurar ajuda, Leandro? Na justiça, né? Buscar o direito que é garantido pela justiça. Mas aonde?
Nem eu não sei. Você acha então que, por exemplo, se você busca na justiça, existe toda aquela burocracia, lentidão? Não funciona. Aonde nós vamos falar que os direitos humanos estão sendo atendidos? Um caso da Suiá. As pessoas disseram, na determinação judicial estava lá, uma determinação de que delegados, representantes dos direitos humanos participassem para ver de perto aquela situação. E a todo momento a imprensa colocou que esse tal direitos humanos não estava lá. Você viu alguém se manifestar sobre isso? Não, ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. E os direitos ali não foram violados? Se os direitos humanos é você ter direito à saúde, direito à educação, direito à honra moral, as pessoas ali foram tratadas como bandidas, foram transformadas em miseráveis, foi virado um turbilhão de coisas. Você imagina aquelas crianças ouvindo na sala da sua mesa de jantar, da sua sala de estar, o pai falando para a mãe, olha, eu vou lá enfrentar aquela polícia, eu vou morrer, eu vou matar. Esses policiais, filhos da mãe que estão aqui, que estão querendo nos matar, que estão querendo... Como é que ficou a cabeça dessas crianças? Você acredita que psicologicamente falando, ou de alguma forma essas crianças, para frente, elas vão ter algum problema, vão ter alguma dificuldade de disseminar o que é o certo e o que é o errado? Eu acho que vai ficar uma marca muito negativa, tanto da polícia, que é um órgão que está aí para proteger a gente, elas não têm essa visão. Como é que elas que estão lá dentro daquela casa que elas cresceram, desde pequenininha estão ali naquela convivência, o pai e a mãe podendo ofertar uma vida boa, né, entre aspas ali, para ela, e de repente a polícia vem e fala para o pai ou para a mãe que eles têm que deixar aquela casa por tantos minutos. A criança não sabe que existe uma decisão judicial e outra, aqueles policiais armados. Você acredita que com isso, a política moderna, que foi desde que acabou a ditadura militar, que foi instituído os três poderes, poder judicial, que é o poder público, você acredita que é um sistema falido que foi criado no país, que faliu, acabou, até aqui ele já não funciona mais? Eu acho que a democracia, ela até existe, mas eu não acho que também é da forma como a gente fala que ela existe. Por exemplo, existe um ditado que diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu acho que a democracia também é isso. Você pode falar o que você quiser aí atrás dessa sua mesa, certo? Certo. Você vai falar. Mas eu tenho algumas coisas que eu não posso falar. Ou se você falar... Vou ser punido por isso. E aí? Cadê o seu... liberdade de expressão? A liberdade de expressão? Cadê a tal democracia que você não pode ter lado A ou lado B? Se você hoje se opuser ao governo de Mato Grosso, você acredita que você vai sofrer retaliação ou não? Já sofro retaliação por isso. E aí, o Mato Grosso não é um estado democrático? Está dentro de um país que é considerado um estado democrático. Então, essa perseguição não deveria existir, certo? Certo. Mas eu tenho convicção de que ela existe. Mudando de assunto, Camila, vamos falar agora do Agência da Notícia. O que é o Agência da Notícia hoje para você? Depois aí de 7, 8 anos que foi fundado lá na cidade de Sinop, está hoje no Araguaia, o que é o Agência da Notícia para você? Que dimensão se tornou esse projeto? Eu não sei como seria para mim viver sem uma Agência da Notícia. Porque eu diversas vezes até brinco, não vou mais mexer com isso. Quem me conhece sabe que eu sou muito assim, né? Na hora que eu estou brava com uma coisa, quando tentam, por exemplo, eu sofri aqui perseguição, inclusive por parte da Justiça. E a Justiça Eleitoral aqui da nossa região, eu tenho um blog e tenho o site Agência da Notícia. Durante a campanha para prefeito, que foi a campanha de 2012, tudo que eu colocava dentro do site, vinha alguma coisa da Justiça pedindo para mim retirar aquilo imediatamente, que aquilo era propaganda extemporânea. Por diversas vezes, as pessoas que trabalham comigo que viram a minha indignação, eu pensei em desistir, porque eu nunca vivi isso na minha vida. Porque o tempo que eu trabalhei em jornal impresso nas grandes cidades, e trabalhei em Primavera, Foz do Iguaçu, trabalhei em Sinop, eu sempre fiz matéria política, antes da eleição, tratando as pessoas como pré-candidatos,
E se você pegar os principais sites do estado de Mato Grosso hoje, você coisa. vai ver isso acontecer. E eu, aqui na minha região, onde nós somos conhecidos como o principal site de notícias da região, eu não pude dar o tratamento que eu gostaria, porque política é uma coisa que eu gosto, que é tratar dos bastidores da política, quem que é pré-candidato tal, com quem que aquele pré-candidato vai brigar. Eu não pude fazer isso. Porque a todo momento meu direito de expressão estava sendo violado. Cadê a tal democracia? E olha, Leandro, vou falar. E é uma coisa que eu estou te falando aqui, que eu talvez não deveria estar falando, justamente por retaliações, porque existem processos meus, inclusive, sendo julgados ainda. Em diversas vezes eu pensei, inclusive em fazer denúncias, não sei nem aonde, em Cuiabá, Brasília, entendeu? Porque eu senti, principalmente a promotoria, o promotor já foi embora, esse promotor que eu estou falando exclusivamente, atrás de coisas tão pequenas, entende? Como uma jornalista falar, fulano de tal é pré-candidato. E coisas muito grandiosas acontecendo e ninguém fala nada. Mas você não acredita que isso aconteceu exatamente por, você disse, ser o principal site do Araguaia? Exatamente por vocês ter toda essa visibilidade e ser o principal site do Araguaia? Também por isso. Mas e aí? Porque eu sou grande agora, eu não posso mais fazer o meu trabalho? E olha que eu vi outros veículos de comunicação fazendo coisas piores. Dando a entender, tipo, olha fulano, vota em ciclano. Olha fulano, vota em Bertano, que Bertano é bom. E eu aqui colocando, porque o candidato Leandro, pré-candidato Leandro aqui, vai disputar o Fábio também é pré-candidato. E aí já vinha um negócio lá da Justiça Eleitoral, dando prazo, e o Leandro Quervard está aqui para dizer, ele acompanhou isso várias vezes. Nós já tivemos noites aqui do oficial de justiça, vim 10 horas da noite aqui, pedindo para retirar a matéria, em prazo de 24 horas, caso não retirasse, multa não sei de quanto, não sei de quanto, não sei de quanto. Poxa. Você acredita que a sua liberdade, por exemplo, existe a Camila como profissional, jornalista, e existe a Camila como eleitora? Você acredita que foi violado o seu direito de eleitora? Foi violado. Porque olha só, eu como eleitora, você como eleitor, você não quer saber quem são os nomes que estão aí se colocando no cenário? Por exemplo, nós vamos ter ano que vem eleição para o governo do estado, certo? Se você pegar em todos os veículos de comunicação, você vai ver os boatos. Fulano de tal vai compor com tal, que vai ser pré-candidato a isso, o governador vai sair, vai ser candidato àquilo, o outro vai para o Tribunal de Contas, que fulano vai vir, que ciclano. A todo momento você vê isso na mídia. E para um eleitor, será que para um eleitor não é interessante ele saber quem está vindo? A partir daí ele já vai começar a estudar quem que é a pessoa, a que ela está se propondo, você já vai começar a ver as ações dela. Eu coloco, o Leandro é pré-candidato a prefeito, quando que é a eleição de prefeito? 2016, certo? 2016. O Leandro é pré-candidato em 2016. Eu estou promovendo você ou eu já estou alertando a população? Fique de olho no Leandro. O Leandro, daqui 4 anos, ele está pedindo voto para prefeito. Então vamos ver como é que está o Leandro de agora em diante e o que foi o Leandro daqui para trás. O Leandro promovia festa para dar sorvete para criança, para dar brinde para mãe, não sei o quê. Não, ele começou a fazer isso a partir de agora. Com qual interesse? Com o interesse de ser prefeito, com o interesse de ser um político. Alerta, entendeu? Eu estou só colocando um alerta. Vamos ver o passado do Leandro, vamos acompanhar o trabalho dele. Ele é um nome bom, ele pode ser realmente um administrador. Então eu acho que tem essas duas funções. E o povo gosta, Leandro. Você acredita que isso te faz uma pessoa polêmica, exatamente por essas questões, por essas discussões que você traz para a sociedade? Então, essa questão de eu ser uma pessoa polêmica é uma coisa muito assim... Para mim isso é muito novo, para falar a verdade, sabe? E olha só como é novo, porque até outro dia eu estava em Foz do Iguaçu, outro dia não, faz quase um ano já. Uns 9 meses atrás. E aí eu fui lá na emissora que eu trabalhava, na Foz TV, a qual eu tenho um grande carinho, emissora que eu aprendi muito. E eu estava lá e chegou um amigo meu lá daquele tempo, né, que eu trabalhava, apresentava um programa muito bom lá. E aí ele chegou, a gente começou a bater papo e tal. Aí não sei qual foi o assunto que a gente entrou exatamente. Aí ele falou, Camila, para você isso não é novidade, porque é bem o seu perfil, né? Eu falei, como assim, Rodrigo?
Ele falou, não, o seu perfil é esse, você gosta de polemizar, você fala, você não tem medo das coisas. Então você veja, eu nunca me vi dessa forma. Mas se você realmente não tem medo? Eu acho que todo ser humano tem medo. Eu Mas tenho se for medo pra de falar a algumas verdade, você coisas. fala. Mas o meu medo, ele não é um medo... Como é que eu posso te falar? Eu acho que ele é um medo irracional. Por exemplo, quer ver? A gente estava lá na questão do CMSU. Certo. E a todo momento as pessoas diziam assim, nós vamos morrer aqui, nós estamos prontos para morrer aqui, não sei o quê, não sei o quê. E a gente imaginava que a qualquer momento pudesse haver um confronto. Mas a gente estava preparado para um confronto ali no Poço da Mata, entendeu? Certo. Mas eu não tinha traçado nenhuma estratégia. Nossa, se acontecer um confronto, eu vou me esconder aqui, eu vou me esconder ali, entendeu? Eu não tinha nenhum traçado na minha mente do que eu poderia fazer. Mas eu imaginava algumas... Assim, não imaginava, na verdade, em relação a isso. Me autoproteger, proteger a equipe. Não tinha nada disso. Até porque não tinha ninguém com colete à prova de bala, entendeu? Então estava todo mundo, assim, tranquilo. Com a cara limpa. Com a cara limpa ali para fazer o nosso trabalho, beleza. Aí quando a gente foi lá para aquela fazenda, que a gente avistou que nós... Primeira barreira da polícia me gelou por dentro. Porque parece que, pô, entendeu? Caiu a ficha. Isso aqui está acontecendo, é verdade, é fato. Joia. Aí fomos e tal, aconteceram algumas coisas, até o confronto. Quando aquele confronto aconteceu, eu acho que eu entrei em estado de choque. Aí o medo veio à tona, entendeu? Naquele momento você pensou em desistir? Momento, pensei em desistir. Eu vim embora com a certeza que eu não voltaria mais lá. E o que te fez voltar? E tanto que nós íamos embora, 11 horas da noite, com todo mundo falando para mim ficar, toda a equipe queria permanecer. E o pessoal lá que participou, falando que a gente não podia vir embora, porque eles tinham medo, né, Leandro? Eles tinham a imprensa ali e estavam realmente... A imprensa nessas horas, ela serve, de certa forma, para muita coisa. Mas naquele momento não tinha quem fizesse eu ficar ali. E naquele momento, para falar a verdade, eu pensei em ir embora, não dali, eu pensei em ir embora do Mato Grosso. Eu não queria ficar mais nem aqui. Eu fiquei tão assim, tão indignada com tudo aquilo que eu estava vivendo ali. Aí eu pensei na minha família, nas minhas filhas, que qualidade de vida a gente tem de fato aqui, educação. Saúde eu não posso reclamar, mas eu acho que a educação ainda precisa melhorar muita coisa. A questão assim que eu digo de lazer, qualidade de vida, sabe? Então naquele momento eu pensei um preço muito alto. Eu acho que nós poderíamos sobreviver em qualquer outro lugar, eu podendo dar, minhas filhas estarem fazendo curso de inglês, minha filha fazendo natação, fazendo dança, coisas que ela realmente gosta. E aqui a gente é privado de muita coisa. Mas, então o meu medo é isso. Teve uma outra época, logo que eu cheguei aqui, eu fiz aconteceu aquele problema com o Mauro Sérgio. E aí depois, passado um tempo, a gente fez uma matéria falando do rombo que tinha ficado. E coloquei uma manchete, Confresa sofre invasão de caloteiros. Por quê? Porque o Mauro, todo mundo sabe que ele saiu da prefeitura, cancelou um monte de nota empenhada, isso para mim é calote. 2 empresas tinham saído de Confresa dando calote, né, no povo e tal. Então, Confresa sofre uma invasão de caloteiros. E eu, quando eu estou com o sangue quente, eu escrevo as coisas e eu não vejo a gravidade de nada. Aí fez a matéria, o jornal rodou e tudo. Aí um dia de noite, eu morava numa casa assim que tinha um portão grande para entrar. Aí eu fui para entrar em casa, né? Aí quando eu estava entrando, aí eu vi assim em volta, tudo escuro, e tinha sido bem recente aquilo. Falei, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Porque aqui, qualquer um que chegar aqui, me dá um tiro. Não, me dá um tiro, eu morro aqui na rua, ninguém não vai nem ver que eu morri, nem de onde veio o tiro, porque até chamar a polícia, entendeu? Então as pessoas, nós somos muito frágeis, entendeu? Nós temos um falso sentimento de segurança, mas todo mundo é muito frágil. E o que te fez continuar, Camila? Nos 2 casos que você citou, o que te fez continuar? Eu não sei, Leandro. Eu acho que é uma questão de acreditar nas coisas ainda, que eu vou parar e vou fazer o quê? Vou montar uma clínica de repouso, sei lá, entendeu? O meu perfil não é esse, o meu perfil é o que eu sou e eu não consigo
fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, eu sou o que eu sou e pronto. Então, não tem muito, tipo, eu pensei em continuar. Esse caso específico que eu estou falando, depois até comecei a ter alguns cuidados. Agora, por exemplo, lá na questão da Suiá, para mim ficou claro, nítido, duas alternativas. Ou eu voltava ou eu voltava. Não tinha solução. Apaixonada pelo jornalismo? Eu não sei se eu sou apaixonada pelo jornalismo. Eu acho que eu sou uma boa crítica ao jornalismo. Mas apaixonada não. Mas faz o que gosta. Não, então, se for referente a eu me sentir bem no que eu faço, como eu já disse anteriormente, eu sou feliz com o que eu faço. Eu não me imagino, eu não me vejo fazendo outras coisas. Eu já comecei outras faculdades. Eu penso, por exemplo, você é administrativa, você é gerente da empresa, não sei o quê. Eu não tenho perfil para mexer com isso, não gosto de papelada, não gosto de lance burocrático das coisas e tal. Você é advogado. Poxa, mas advogado, bicho, você tem que estudar 5 anos, você tem que passar na UAB, e depois você tem que ser muito bom no que você faz, senão você está lascado. Porque tem uma porção de advogado. Se eu fosse trabalhar como concursada num serviço público, acho que ia ser a pessoa mais infeliz que tem no mundo. Porque eu acho que os desafios movem a gente, sabe? Então, é muito relativo, eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu nasci para fazer o que eu faço. Entendeu? Agora, embora eu acho que eu não sou recompensada como eu gostaria de ser. Porque eu falo sempre, eu só não queria ter problema com dinheiro. O resto... Entendeu? Se eu tivesse dinheiro suficiente para fazer tudo que eu imagino, ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu não ia me preocupar com a questão de dinheiro. Camila, Isso eu não gostaria de ter, preocupação com dinheiro, queria ter mais segurança financeira. Camila, para a gente já partir para finalizar essa entrevista, antes do bate-bola jogo rápido, queria te perguntar a espiritualidade. Em que você acredita? Em que você se prende espiritualmente? Leandro, eu sou uma pessoa que eu acho que eu poderia ter, a minha fé eu gostaria que fosse maior. Eu acredito em Deus, acredito que é um ser superior que nos ilumina, que nos guia, que nos coloca em situações melhores, que nos tira de situações difíceis e às vezes a gente nem percebe. Mas eu ainda queria ter uma fé maior do que eu tenho. Certo. Família. O que representa a sua família para você nesse exato momento? Família, Leandro. Família é uma junção de muita coisa. Família... Tem momentos que você tem raiva da família, que sua família... tua família... Pô, minha família enche o saco, cara. Pega no meu pé, entendeu? Né? Então, família é isso. Família é te puxar a orelha, é te abraçar quando você precisa de ser abraçado, entendeu? Mas também é te dar um sacode quando você não está indo para a direção certa. Acho que família é isso. Família para mim é importantíssimo. E quero dizer para você aqui que eu sou, poxa, a minha família, a família que eu conquistei, não a família que eu nasci, a minha família que eu nasci também é excepcional, com todos os problemas que teve, mas a família que eu tenho hoje, que é o meu marido, minhas filhas, eu sinceramente sou muito feliz, sabe? Eu acho que tudo perfeito. Primeiro porque tem um marido que é um baita companheiro, um cara que me entende, não fica me cobrando, entende? Não vive num relacionamento, você não pode falar com ciclano, porque você não pode fazer isso, entendeu? Então é de igual para igual, acho isso bom, bacana. Depois as filhas que eu tenho, que são maravilhosas, têm saúde, são lindas. Então assim, a minha família, dentro dos parâmetros que eu conheço, eu considero uma família perfeita, eu não tenho do que me queixar. Me dão sustentação para muita coisa, me ajudam a tocar em frente, me fazem ver o mundo de forma diferente. Só tenho a agradecer mesmo a tudo que Deus tem me proporcionado. Certo. Amigos? Muito poucos amigos. E cada vez que eu conheço as pessoas, eu sinto que eu vou ter menos. Não porque eu sou uma pessoa que sou contra a amizade. Eu acho que a amizade é importantíssima. Mas depende, sabe, Leandro? Para você ter amigo, você precisa ter uma cabeça muito boa, sabe? Você precisa ser uma pessoa muito democrática para entender o que é uma amizade. Porque a amizade, acima de tudo,
é você respeitar o outro dentro do que ele é. E a gente nem sempre está preparado para isso, porque a gente sempre quer que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja. Entendeu? Então a gente não aceita as pessoas como elas são. O Leandro é assim, ponto. Não, o Leandro não é assim, eu vou mudar ele, porque dele vai ficar bom. Mas bom para quê? Para ele ou para mim? Entendeu? Então a amizade, a amizade se cria muito em cima de expectativa. Expectativa que você cria no outro. E aí você se decepciona. Quanto mais expectativa você tem, mais decepção você tem. Mas eu quero finalizar com essa questão de amigo, dizer o seguinte. Primeiro, os meus principais amigos estão dentro do meu trabalho. E a minha família também está aqui dentro, porque quem trabalha comigo sabe a forma que eu sou. Eu considero todo mundo como se fosse da minha família. Eu não tenho distinção com ninguém. E amigos, eu também acabo me relacionando com as pessoas que trabalham comigo. Eu considero como minha família, como meus amigos. E tenho alguns amigos à parte, mas muito poucos. Entendo. Boa de futebol? Péssimo. Então vamos pro bate-bola, jogo rápido, que eu acho que com as palavras você é melhor. Para você, homossexualidade. Homossexualidade ou homossexualismo? É uma complicação isso, né? Gente, o português tem algumas falhas. Então, é porque agora diz que tem uma novidade aí que não pode falar que é homossexualismo, porque a gente trata de homossexualismo como doença. E a homossexualidade não é mais tida como doença. Então não pode falar homossexualismo. Eu acho que a opção sexual, cada um tem a sua. Assim como time de futebol, sabe, Leandro? Agora, eu acho certas coisas exageradas. Por exemplo, esses projetos contra a homofobia, cota para negro em universidades, eu acho isso a própria discriminação, sabe? Porque, por exemplo, cota para negro em universidade. O que faz um branco ter mais inteligência do que um negro? Então não tinha que ter cota. Primeiro porque é um concurso. E não mexe com... O negro não tem menos inteligência do que um branco. Então isso já é, entendeu? Coisas que eu acho que criam um certo preconceito. Homossexualidade, eu acho que o homossexual ele é diferente dos demais. Acredito que seja, entendeu? E eu acho que a gente não pode julgar uma família tradicional por ela não aceitar também a homossexualidade. Tem que haver uma liberdade entre os dois. Tem que haver. E o que a gente vê é o homossexual querendo se impor a qualquer custo e o tradicional que se lasque. Você acredita que isso tem afetado os relacionamentos, tem afetado o casamento em si, a família? Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, um homossexual, se ele casa dois homens, afeta diretamente uma família. Que pela lógica da tradição seria homem e mulher. Eu não acho, por exemplo, que as pessoas vão casar menos, ou a pessoa que é criada, por exemplo... mais. Então, agora o que eu acho que está havendo é um incentivo a isso, entendeu? Porque a partir do momento que eu pego a minha filha e falo, filha, é bacana você gostar de outra mulher, sair com ela, acho que você tem que experimentar tudo na sua vida e tal, vai lá, entendeu? E beija a mulher, vê se você gosta, e depois você vai sentir se a sua onda é essa mesmo e tal, entendeu? De certa forma eu estou incentivando ela a ser o quê? Agora, se eu disser, olha minha filha, pelos padrões e tal da sociedade, pelos padrões físicos do homem e mulher, até pelos órgãos sexuais, os órgãos genitores, o homem e a mulher está preparada para receber o homem. Entendeu? Então, só pelos padrões físicos, você já vê que existe uma compatibilidade entre homem e mulher. Então, é lógico que eu vou falar para minha filha, olha, você tem que namorar um rapaz e tal, e tal. Agora, se um dia ela chegar para mim, olha, mãe, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu não me interesso, entendeu? Por homem, meu lance é mulher e tal, pô, vou ter que respeitar a opinião dela. Mas eu também não vou poder querer fazer ela forçar a barra, entendeu? De repente ficar, beijando a mulher no meio da rua e querendo dizer que aquilo para mim é comum, porque para mim, na minha cabeça, não é comum. A televisão influencia? Não sou contra homossexuais, bem dito. Influencia, Leandro, eu acho que influencia. Porque se você pegar, por exemplo, as telenovelas
reality shows, cada vez mais eles incentivam isso, sabe? Essa bandeira... bandeira... Do GLBT? Do GLBT. Então estão criando aí um outro grupo, um grupo de pessoas e tal. E aí, é que nem eu estou falando, cada vez mais vai se tornando comum aquilo. E como é que você vai falar para um filho teu que não é para fazer aquilo, se a todo momento ele está vendo na televisão que os homens e mulheres têm que respeitar, entendeu? O direito, pô, tem que respeitar, mas e por que eles não podem respeitar o meu direito de não aceitar aquilo? Entendi. O Araguaia? Para mim, o Araguaia é um gigante, está sendo adormecido, conheço pouco ainda, porque tem só 5 anos que eu estou aqui, mas o que eu vejo? Ainda uma região sem expressão política, tentando ter uma expressão produtiva, porque ainda não é, com muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas faltando principalmente respeito das autoridades com a nossa região. Ou talvez a própria região se respeitar mais. Porque eu acho que aqui talvez vai começar a acordar isso agora, mas tanto a classe produtora quanto os políticos da nossa região deveriam ser mais duros nas cobranças. E não permitir que políticos desçam aqui de avião, façam propaganda das coisas, e o povo espera no aeroporto, bate palma quando estão falando aí, e depois eles vão embora sem nenhuma responsabilidade com a gente. Nós representamos muito pouco na densidade eleitoral do Estado. O Estado representa muito pouco na densidade eleitoral do Brasil. E isso representa pouco investimentos e pouco respeito. Exemplo do caso da Ciamisul, o nosso governador de Mato Grosso, aliado à nossa presidente Dilma, ficou lá 60 dias tentando marcar uma audiência e não foi recebido. É respeito do governo federal para com o estado de Mato Grosso? E assim é o nosso prefeito aqui, Leandro, que vão lá em Cuiabá, tentam marcar audiência com o governador, com os secretários. Teve caso aqui, a gente divulgou uma época, da primeira-dama de São Félix do Araguaia, que tinha marcado com a secretária de Turismo, Teté Bezerra, para recebê-la. A secretária foi daqui para Cuiabá para ser recebida, chegou lá e recebeu um dizer qualquer de que não poderia atendê-la, entendeu? Então isso é respeito. Pô, você sair daqui, andar 1.200 quilômetros, que já é uma distância absurda, você chegar lá e falar que você não pode atender. Isso aconteceu comigo, por exemplo, o secretário de Comunicação do Estado marcou que ia me atender tal hora, eu cheguei lá para atender, a secretária veio falar para mim que ele disse que não tinha tempo para me atender. Pô, eu tenho que andar de táxi em Cuiabá, eu gasto com hotel, e com que respeito eu sou tratada? Confresa. É uma cidade que lida aí com muitas dificuldades, está passando por um momento bastante delicado. Tem um prefeito que tem muita vontade de fazer, mas eu acho que é impedido ainda de fazer muitas coisas. Sofre com esse problema de regularização fundiária urbana, que é um problema sério. Sofre com falta de infraestrutura, a questão aí dos bairros que os carros estão praticamente atolando dentro da própria cidade. Mas é uma cidade que ao mesmo tempo sofre com tudo isso e ela está vivendo um momento de explosão. E nós que estamos aqui há 5 anos vivendo aqui, nós não temos noção do que Confresa vai se tornar. E o tempo vai passando e a gente só vai notar isso quando daqui 15 anos você olhar para trás e falar, poxa, por que eu não investi nisso? Por que eu não comprei aquilo? Por que eu não fiz? As coisas aqui estão tendo uma valorização absurda. E não tem como retroceder isso, acho muito difícil. Eu acho que ainda a gente vai sofrer com tudo isso, como eu já disse, mas não tem como voltar. Mas eu acredito muito em Confresa. Eu acho que vai se tornar, ela já é a principal cidade da região norte Araguaia e vai se tornar uma das principais cidades aí do Araguaia. Copa do Mundo. A bomba do Mato Grosso. Sequer a bomba do Brasil. Mas para o Mato Grosso, eu acho uma grande irresponsabilidade. É uma crítica aqui, inclusive, ao governador Blairo Maggi na época e ao secretário de Esporte, Baiano Filho. E eu perguntei isso ao Baiano. Falei, Baiano, o que o Mato Grosso vai ganhar com a Copa do Mundo? Porque eu não consigo vislumbrar
Primeiro, porque nós não temos essa ligação, por exemplo, com o futebol. Nós não temos grandes times no Mato Grosso. O Mato Grosso, por exemplo, Confresa. Ah, para que time de Mato Grosso Confresa torce? A região do Araguaia? Não tem. São pequenos times em cada cidade, algumas cidades, porque não são todas as cidades. Está se construindo lá um enorme estádio de futebol, não sei o que, investimento que eu não sei nem de quantos milhões. Elefante branco. Para quê? Se nós aqui estamos precisando de estrada, se a saúde de todos os municípios do Mato Grosso está gritando por melhorias, por socorro, o governo do estado não repassa dinheiro, a educação está uma porcaria. Hoje nós falamos aí que os professores vão entrar em greve dia 22 a 28. Por quê? Porque o governo simplesmente não cumpre uma decisão que é pagar o piso salarial. A todo momento nós vemos esse governo ser criticado em todos os aspectos. Então, que benefício isso trouxe para o Mato Grosso? E o governador Silval Barbosa já começou, ele e o Blair não estão se entendendo mais. Essa aliança já acabou lá atrás. Porque o Blair hoje deu uma declaração no blog do Antero dizendo que o governo Silval Barbosa tem a cara do Silval Barbosa. Já se descomprometeu, entendeu? Quer dizer, o compromisso dele foi até a época que ele fez campanha para o Silval. A partir de lá é outra vida. Entregou a bomba para o Mato Grosso? Entregou, mas é lógico, também está certo, né? Claro que o governo vai ter a cara do Silval, ou do Bezerra, ou sei lá de quem, né? Porque a gente não sabe. E depois, o governador Silval Barbosa, nós tivemos em Cuiabá agora recente, ele deu uma entrevista para mim. Aí, eu não sei o que eu perguntei direito a ele, acho que foi sobre a questão da interiorização, que ele não estava dando atenção para o interior. Aí ele respondeu que está administrando 2 estados, que é o Mato Grosso e a Copa do Mundo. E falou que o Blairo Maggi pegou a Copa do Mundo, mas não deixou nenhum projeto feito. Tudo ele teve que fazer. Então, já começou a jogada de bola, entendeu? Joga pra um, joga agora, pra outro. o que Mato Grosso ganhou com isso, eu ainda não descobri. É igual, por exemplo, Cuiabá investir 3.600.000 reais numa escola de samba, que foi lá desfilar e tal, para divulgar Cuiabá. Eu não consigo entender que benefício isso traz para uma cidade, sabe? Não consigo visualizar. Porque será que alguém que vê um desfile de escola de samba vai, através desse desfile, vir visitar Cuiabá? Vai investir em Cuiabá? Então, ainda isso para mim é uma incógnita. Eu não tenho assim, uma opinião muito formada sobre isso, mas eu não vejo grandes... Não é um investimento para mim. Deixei essa por último, Camila. Inimigos. Alguns, natural. Não são inimigos de morte. Eu não desejo mal aos meus inimigos, né? Não sei se são inimigos também, mas são desafetos, eu acho. Pessoas que por um motivo ou por outro você não se identifica, não consegue haver uma harmonia, uma sintonia. Eu não sou uma pessoa fácil, às vezes encontro uma pessoa mais difícil ainda do que eu, complicado. Mas respeito, eu acho que cada pessoa tem o seu direito de ser como quer ser, paga o preço para ser como quer ser, então... E não tenho inimigos eternos, eu não tenho mágoa de... Que eu me lembro nesse momento, não tenho mágoa de ninguém. Mágoa para mim é uma situação bastante assim negativa e eu não dou valor à mágoa. Eu dou valor à discussão. Eu já tive problema com você, inclusive, e nós já discutimos o problema e passou ali para mim uma pedra em cima daquilo e pronto. E muita gente tem isso como falta de caráter, falta de vergonha na cara, falta de opinião, não sei o que, não sei o que. Eu ainda prefiro ser uma metamorfose ambulante. Como eu disse, hoje eu tenho essa opinião, amanhã eu posso ter outra e não me comprometo a ser fiel às minhas opiniões. Eu acho que nós somos seres humanos, estamos passando por essa terra e eu tenho meu direito de mudar de opinião a hora que eu bem entender. Mas não desejo mal a ninguém. Certo. Agradeço, Camila, por conceder essa primeira entrevista, por o Politizando e deixar aí à disposição para você fazer seus agradecimentos. Então, Leandro, desejo sorte aí a você com o seu quadro, com esse programa seu, né, aí o Politizando. Espero que você tenha bastante sucesso. Principalmente que é voltado para a internet, né? Com certeza, e a internet a gente sabe que é uma coisa aí que está crescendo muito, mas a concorrência também ela é muito maior, né?
Exatamente. Mas eu queria agradecer aí, nunca tinha falado abertamente assim, acho que tem algumas questões que eu até deveria me conter um pouco mais para discutir, mas te desejar sorte a todos nós, né, que nós tenhamos, acima de tudo, saúde para a gente poder dar andamento nas coisas e sempre muita fé, muito respeito com as pessoas, inclusive no seu programa, né, tanto de entrevista quanto as suas críticas. Você também é um menino que gosta muito de criticar. Fazer uma polêmica. E sabe uma coisa que eu aprendi, isso lá em Sinop, um diretor de uma rádio disse para mim uma vez: Camila, sempre que você for fazer uma crítica, você faça de conta que a pessoa que está criticando está na sua frente. E eu levei aquilo comigo. Porque quando eu critico alguém que está na minha frente, eu não vou precisar ter medo de encontrar ele na rua. Certo. Então, é isso que eu desejo a você também. Sucesso, paz e muita saúde. Certo? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus negócios. Tá aí, recebemos ela aqui no primeiro Politizando, Camila Nalevai. Você que não conhecia, passou a conhecer um pouco mais dessa pessoa que é a Camila, que sempre foi bastante infazível e bastante realista no que ela sempre comentou, no que ela sempre fez. E quero aqui agradecer a você, amigo internauta, que sempre nos acompanha, sempre nos dá o carinho da sua audiência. Lembrando sempre de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal e, claro, participar mandando seu e-mail, mandando os seus comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ficamos por aqui. Até o próximo. Lembrando sempre que estamos juntos.